Bom dia a todos, bom dia com muita alegria. Lembro-me de ter falado isso algumas vezes lá, bom dia com alegria e toda animada. Aí o povo olhava assim pra mim estranho, meu Deus, essa menina já tá acordando toda animada, não. No espírito a gente acorda bem, feliz, louvado seja Deus por isso. E antes de iniciar, primeiro eu queria fazer uma oração com vocês, uma breve oração. Fechemos os nossos olhos e falemos com o Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de falar contigo, de estudar a tua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, que o Senhor me use nesse momento e que eu não venha falar de mim, Senhor, mas que o Senhor venha falar através de mim. Por favor, fica conosco, assim te peço, nos dá entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como não falar de missão? Ah, Manu, mas hoje é sobre o Espírito Santo. E aí ficaram naquela, já é sobre o Espírito Santo, tem que ser uma mensagem sobre o Espírito. Mas eu fiquei pensando, não há uma pregação, não há uma mensagem onde o Espírito Santo não seja citado. Essa é a verdade. Quando entendemos quem realmente é o Espírito Santo, ele está em tudo mesmo. Vamos lá. Missão. Missão é fazer a vontade de Deus em nossa vida, certo? Nós temos que cumprir a missão de Deus em nossa vida. E a missão, ela não é para alguns, não é só para a irmã Eliane, não é só para a irmã Keila, não é só para Deusiane, não é só para Soraya, não, não, não. A missão ela é para todos. Todos são chamados a cumprir a missão do Senhor. Todos nós somos chamados. Mateus 28, verso 19 e 20 fala sobre isso. O Senhor diz o quê? Ide. Ele não fala assim, Pedro, você vai. João, você vai. Não, ele diz, ide. Isso ele está falando a todos. Vão, preguem o meu evangelho a todos. Ele quer que a sua palavra ela seja espalhada pelo mundo todo. Mas para isso a gente precisa tomar a nossa posição. A missão, ela pode ser feita em qualquer lugar. Mas para cumprir a missão, primeiro é preciso receber um chamado. Exatamente, um chamado. E Deus, ele nos tem chamado diariamente para cumprir uma missão, para fazer algo dentro da obra dele. Mas a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele tem nos chamado, mas muitas vezes nós temos tampado os nossos ouvidos e deixado de lado, seguindo a nossa vida secular. Conversando com uns amigos aqui, que a gente tem participado da capelania da Faculdade de Malta, e conversando com eles, eu disse o seguinte: a gente não pode permitir que o trabalho secular dentro da faculdade, as outras demandas que tem para fazer, atrapalhem o trabalho espiritual que Deus nos mandou cumprir. Não podemos permitir que outras coisas atrapalhem o que Deus nos chamou para fazer. Eu queria ler um texto com vocês, na verdade, ver uma história que ela me chamou muita atenção, que é lá em João 4, do verso 5 até o verso 9. É uma história que eu acho linda, linda como Deus se encontrou com essa pessoa. A mulher samaritana. Quem aqui já ouviu falar da mulher samaritana? Eu já ouvi falar, muitas pessoas já ouviram falar. É uma história bem comentada. Tem até uma música sobre, né? E olha só o que diz, do verso 5 ao 9. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu?
Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos entender uma coisa. Primeiro, judeus eram um povo, samaritanos eram outro povo. Eles não se davam bem. De jeito nenhum, eles não se davam bem. Por isso, a estranheza dela de ver que um judeu pediu um favor para ela. Ela estranhou. Como assim um judeu me pedindo um favor, sendo que o meu povo não se dá bem com o povo dele? Agora imagina a situação. No comentário bíblico, vai dizer o seguinte, que a mulher samaritana, se ele tivesse dito o seguinte, se Cristo tivesse dito o seguinte, eu posso te ajudar a tirar a água do poço, ela não aceitaria. E Cristo sabia que ela não aceitaria. Então Cristo fez o seguinte: eu não vou pedir um favor a ela, porque eu sei que ela não vai aceitar. Quer dizer, eu não vou oferecer um favor a ela, eu vou pedir um favor a ela. E foi o que ele fez: dá-me de beber, me ajuda, por favor. E ele sabia que ela ajudaria. Ela estranhou, mas ele sabia que ela ajudaria ele naquele momento. Então Cristo, ele foi ali estratégico. Ele teve uma estratégia para conseguir alcançar aquele coração. Para cada pessoa, há um jeito. Nem todo mundo é do mesmo jeito. Não, nós somos diferentes. Há métodos diferentes para alcançar cada coração. E Cristo sabia que para alcançar o coração daquela mulher, era preciso ele pedir ajuda e não oferecer ajuda. Olha o que diz no livro Desejado de Todas as Nações. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração. E com o tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, confiança gera confiança. Cristo confiou nela e logo ela passou a confiar nele. Confiança gera confiança. Ele sabia o que estava fazendo naquele momento. Ele sabia. E logo em seguida, ele começa a dizer: eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E ela: Senhor, que água é essa? O senhor nem tem um balde para poder pegar a água que está aqui no poço, de que água o senhor está falando? Naquele momento ela começou a falar e tudo. Do que o senhor está falando? Eu quero essa água, para que eu nunca mais venha aqui para pegar água. Quem era a mulher samaritana? Que horas ela estava indo para pegar água? O horário que ela estava indo era um horário ali, lá para meio-dia, onde o sol já é quente. Aqui em Teresina, no meio-dia, o sol tá rachando, trincando de calor. Imagine só você ir pegar água num sol de meio-dia, com muito calor. Por quê? As mulheres antigamente, quando elas iam pegar água, já era assim, lá pela manhãzinha, mais cedo, quando o sol estava mais frio, para poder preparar tudo pela manhã, já no dia. Mas essa mulher, ela ia ao meio-dia. Por que que ela ia ao meio-dia? Ela ia justamente para não se encontrar com as outras mulheres. Mais para frente, Cristo diz o seguinte: chame lá o seu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Cristo diz: bem disseste, você já teve 5, e o que está agora não é seu. A fama da mulher samaritana, naquela cidade de Sicar, não era uma fama boa. E por isso, ela não ia buscar água junto com as outras mulheres. Ela preferia estar longe. Mas por que que Cristo escolheu logo aquele momento? E por que logo aquela mulher para pedir água para ele?
Por que que não poderia ter sido outra? Ele tinha planos que nem imaginávamos. Olha só, aqui do verso 25 em diante diz o seguinte: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Gente, que momento único. Quando ela vê que aquele era o Cristo, o Messias, o tão esperado, tão prometido nas profecias do Antigo Testamento, ela simplesmente deixa tudo. Ela deixa o cântaro, deixa tudo que ela tinha ali para fazer, deixa e sai correndo para sua cidade. E ela começa a anunciar, ela começa a falar e falar e falar e falar. Só que naquele momento, lembrando, ela não tinha uma boa fama na cidade dela. Naquele momento, é como se as pessoas vissem ela com algo diferente. As pessoas elas confiaram no que ela estava dizendo, porque viram nela algo diferente naquele momento, depois de ter se encontrado com Cristo. E ela começou a falar e anunciar: Eis o Cristo, eu me encontrei com ele. Ele está ali no poço. E ela começou a dizer, e logo em seguida, o que aconteceu? O povo foi até onde Cristo estava. Jesus nem precisou ir até eles, porque eles foram até ele por causa dessa mulher. Gente, um coração aberto ao Espírito Santo, um coração aberto para receber a palavra do Senhor, ele pode fazer uma reforma grande, se a gente permitir, se nós permitirmos. Quando eu voltei, eu participei de uma programação da igreja. E essa programação me tocou muito, porque lá eles falaram muito sobre se permitir, permitir, aceitar ou não a palavra do Senhor, aceitar ou não o Espírito Santo trabalhar em nós, é uma escolha nossa. Eu não vou escolher por nenhum de vocês, e nenhum de vocês vai escolher por mim. É uma escolha. Nós precisamos permitir. E quando nós permitimos, ele trabalha. E grandemente ele trabalha. Mas quando nós não permitimos, infelizmente, o Senhor não vai escancarar a porta do nosso coração. Não. Ele bate a porta e espera que nós aceitemos. Mas todo cristão, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Não é porque eu, Manu, fui para a escola, estudei lá para me formar como missionária, que só eu sou missionária. Não. A senhora Keila, irmã Deusiane, irmã Marilene, todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Nós somos missionários. Nós temos um dever. Na verdade, nós estamos em falta. Nós estamos em falta e vocês entenderão isso mais para frente, no decorrer da mensagem. E nós devemos nos portar como missionários. Nós somos cartas vivas de Deus. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. E nós precisamos nos portar como isso. Muitas vezes as pessoas, elas não vão olhar para quem está pregando. Às vezes falar, move o coração de uma pessoa, move sim. Mas eles vão mais pelo que você faz, pelo que você pratica na sua vida, do que pelo que você fala.
E eu vi isso na prática, no campo missionário, as pessoas, elas, uma grande parte, uma grande proporção de pessoas, elas não ficavam impactadas pela palavra, mas pelo que nós fazíamos. Teve um homem que a gente foi lá para dar estudo para ele, e isso me impressionou muito. Nós lá acordávamos o quê? 3h30. Não, no campo, no campo nós tínhamos que estar 4 horas na sala para poder fazer o ano bíblico. E 5 horas a gente começava o nosso culto ali, com todas. E 5 horas, quando começávamos o culto, esse homem que nós dávamos o estudo bíblico, ele passava bem na frente da nossa casa. E ele ouvia só a gente, de manhã cedo, cantando hinos. E aí, quando a gente chegou lá, ele falou assim: Eu sei quem são vocês. Vocês são aquelas meninas, aquelas moças que moram naquela casa ali 42. Vocês acordam de manhã cedo. E eu ouço uma música lá, eu ouço uma música da igreja. E ele começou a perguntar: Quem são vocês? Por que vocês fazem isso? Gente, às vezes a gente acha que ninguém observa a gente. Observa. Nós somos observados por todos. O céu inteiro nos observa. E as pessoas também. Uma vez eu estava passando para ir para a igreja, cheguei na casa da mulher, lá para dar um estudo bíblico, e a mulher ficou me olhando assim. Eu olhei assim para a mulher: Por que que ela tá olhando para mim? É a primeira vez que eu tô vendo ela tá olhando assim meio estranho para mim. O que é isso? Aí ela falou assim: Eu conheço você. Eu, conhece? Da onde? Não, eu vi, você estava toda arrumadinha para indo para um local ali onde a gente tinha alugado para ser o ponto da nossa igreja. Aí ela viu a gente indo, se movimentando para organizar, e aquilo chamou a atenção dela. Nós somos observados. Nós temos que ser como Marta e Maria. Boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. Boa vontade para servir. Muitas vezes a gente tem o sincero amor pela verdade, que quer aprender, mas não quer servir. Gente, quando a gente conhece a palavra do Senhor e não põe em prática na nossa vida, é em vão, é em vão. O Espírito Santo, ele chega, ele consola, ele ensina, ele mostra o caminho que devemos andar. Mas muitas vezes a gente só quer ficar na teoria. A gente precisa pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo. A Sala 57, ela é um complemento na nossa vida espiritual. Ela nos ajuda. Acordamos cedo, lemos a palavra do Senhor, estudamos a lição, ouvimos, louvamos ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é perfeito demais. Temos o nosso momento aqui. Mas será que você tem tido o seu momento pessoal com Deus? A sala 57 ou qualquer outro culto pela manhã não substitui o seu momento pessoal com Deus. Ele tem que acontecer. Tem coisas que Deus ele vai falar aqui pra gente, aqui mesmo na sala, mas tem coisas que ele quer falar pra você, no pessoal, no momento em que você faz o seu devocional. Mas isso é uma escolha sua. Fazer ou não fazer? Tudo é uma escolha. Tudo é questão de escolha. Mas o Espírito Santo tem nos chamado. Será que antes da sala 57 eu tenho feito o meu devocional? Ou depois da sala 57? Nós precisamos ter o nosso momento pessoal com Deus. E olha só, quando nós não tomamos a nossa posição em pregar a palavra do Senhor, nós sobrecarregamos outros. Nós sobrecarregamos outros. O pastor, tem vários pastores aqui, o pastor, ele tem o dever dele de guiar suas ovelhas, de cuidar delas, de pregar a mensagem, de também dar estudos bíblicos. Mas
Esse trabalho missionário não é só do pastor. Deus nos chama também a cumprir. Se nós não tomamos a nossa parte na obra do Senhor, nós acabamos sobrecarregando quem? Os nossos líderes, os pastores. Quando nós não tomamos a nossa posição. Por isso que nós precisamos tomar a nossa posição na obra do Senhor e fazer com que ela aconteça. Ah, mano, mas eu não sei como fazer isso. Dê 100% de você. Dê o seu melhor. 100%. E deixe que o Espírito Santo vai fazer o resto. Às vezes a gente quer fazer o tudo. Muitas vezes aconteceu comigo no campo. Eu estava tão cheia que eu queria fazer o tudo. Até o papel que não era meu. Aí foi quando Deus deu a. Ei, isso aí não é pra você, não. Você fez a sua parte. Agora essa é a minha parte. E Deus, ele nos chama para isso. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. E os homens, eles acreditaram não no que o pregador fala lá na frente, mas no que você pratica na sua vida. Olha só o que diz no livro Serviço Cristão, página 1. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixão, idênticas àqueles a quem buscam. Gente, seria muito mais rápido se os anjos viessem, se eles viessem e fizessem essa obra. Não seria mais rápido? Seria. Eles fariam de forma perfeita. Mas por que que Deus escolheu justamente nós? Porque justamente nós. Olha só, Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso é um privilégio. Fazer parte da obra do Senhor é um privilégio. E Deus nos deu esse privilégio. Sabe por quê? Porque não anjos? Porque nós, falhos e pecadores, como os outros que nós também queremos salvar, para que o nosso caráter possa ser mudado, moldado. É isso que Deus quer. Quando Deus te chama para cumprir uma missão, é porque primeiro Ele quer salvar você e logo em seguida outros se salvarão também. Tudo que Deus faz, tudo que Deus nos chama, tem um propósito. E quando Ele nos chama, o primeiro propósito é nos salvar. E quando a gente rejeita um chamado do Senhor, o que está acontecendo? Eu estou rejeitando aquilo que Ele queria fazer na minha vida, a transformação de caráter que Ele queria fazer na nossa vida. E muitas vezes eu fiz isso. Me arrependo? Me arrependo. Poderia estar cada vez mais moldada. Mas Deus, ele nos dá oportunidades todos os dias. Se você acordou, é porque Deus te deu uma oportunidade de fazer diferente hoje. Hoje é o dia em que você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida grandemente. Eu ouvi uma frase e eu queria falar para vocês porque eu acho isso muito importante. Nós precisamos ser conhecidos como um povo que ora, que busca ao Senhor, que clama ao Senhor. Gente, precisamos orar em todo o tempo. Precisamos buscar o batismo do Espírito Santo a todo momento. Precisamos pedir. Sabe por que que a gente não recebe o que a gente queria? Porque nós não pedimos. Porque Deus diz o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Pede. Seja ousado. Ah, Senhor, mas não queria pedir, não. É uma coisa tão assim, sabe? Simples. Você não precisa pedir para Deus, não. Pede. Pede. Deus quer que você peça.
Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, nos unir em oração. A oração ela tem tanto poder, gente. Se a palavra tem poder, imagine uma oração. Tem aquele estado, né? Palavra tem poder. Quando você diz, acontece. Imagina quando você se ajoelha e clama ao Deus eterno. A vitória, ela está em duas marcas, uma em cada joelho. Quando você ora, Deus se inclina lá do céu para ouvir a sua oração. E hoje não, ontem, não, no sábado, eu ouvi uma pregação e o pregador disse o seguinte, me chamou muita atenção. Sabe aquela oração que você fez e que parece que Deus está demorando para responder? É porque a bênção, ela vem maior. Aguarde. Às vezes a gente é muito impaciente. Às vezes a gente quer tudo na nossa hora, tudo no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Ele sabe o que é melhor. E quando a gente confia no Senhor e entrega nas mãos tudo na nossa vida, gente, fica mais leve. A vida, ela fica mais leve. Tem gente que olha pra mim aqui e diz assim: Ave Maria, mano, mas tu tem uma paz que eu não sei o que é isso. Eu digo assim: mulher, eu não tenho que me preocupar. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de tudo. Se Ele permitiu que eu não chegasse na hora, no tempo, que tivesse um trânsito, que tivesse um sinal ali que me atrapalhasse, Ele sabe. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Agora, no serviço cristão, diz o seguinte, e isso me chama muita atenção, e é algo que nós precisamos refletir muito. Olha o que a nossa irmã disse. A obra de Deus está com anos de atraso. Anos de atraso. Muito tempo de atraso. Quem aqui tá cansado desse mundo? Eu tô cansada. Estamos cansados. Mas será que nós temos feito o nosso papel em apressar a volta de Cristo? Olha só o que diz. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. A sua mente e o seu coração estão na obra do Senhor? Pense sobre isso. Quando não é, quando não é uma prioridade na nossa vida, realmente nós demoramos para cumprir. Será que a obra do Senhor é uma prioridade na nossa vida? O que falta para Jesus voltar? Os sinais estão se cumprindo. Tudo está se organizando, se encaixando para que Cristo volte. Mas o que está faltando? Nem todos conhecem quem é Cristo. Existem tantas pessoas. O lugar onde eu fui fazer a obra era um lugar sem igreja. A escola de profetas, geralmente ela envia os missionários para campos onde não tem uma igreja ali. O nosso primeiro campo é esse. Plantio de igreja. E olha o que que aconteceu. Às vezes a gente acha que não tem ninguém. Mas durante o quê? 4 meses, 6 meses que eu estive lá, 7 meses, quantas pessoas foram batizadas? 14 pessoas foram batizadas para a honra e glória do Senhor. 14 pessoas que ouviram a mensagem de Deus, que permitiram que o Espírito Santo entrasse no seu coração e trabalhasse na sua vida. Às vezes a gente acha que o vizinho aqui do lado não quer nada com a vida dele. Mas será? Será o que que ele passa?
Será que ele teve uma infância turbulenta? O que será que aconteceu com ele? Será que ele estaria aberto? Ah, não vou não. Vai me julgar, depois vai estar falando mal de mim pros outros. Gente, façam a sua parte. E Deus fará a parte dele. Ah, mano, o Mar tá falando mal de mim, bem ali, fulano, rapaz. E agora? Deus fará a parte dele. Aquele que sofre em nome do Senhor, meu amigo, esse é feliz. Esse é feliz. Cristo? O que que os líderes judeus faziam com Cristo? Eles falavam mal de Cristo. Falavam de Cristo pra lá, de Cristo pra cá. Gente, não tenhamos medo de falar. Tenhamos medo de não falar. Na verdade, nós somos devedores. Vocês sabiam disso? Nós somos devedores. Sabe por quê? Nós conhecemos e não compartilhamos. E nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados. Para finalizar, já finalizando com vocês, diz o seguinte: não será nos livros do céu registrado como cristão. Olha só, serviço cristão. Não será nos livros do céu registrado como cristão ninguém que não tenha um espírito missionário. Um espírito missionário não é você sair para outras cidades, não é você sair para outro país. Não, esse não é o espírito missionário. Não é só isso. O espírito missionário é você querer fazer a obra do Senhor e fazer a obra do Senhor. Onde quer que você esteja, você precisa falar de Cristo. Onde quer que você esteja, você precisa testemunhar de Cristo. Nós somos cartas vivas do Senhor. Somos cartas vivas do Senhor. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. A um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazerem essa obra, têm de se unir. Primeiro vem o reavivamento, para logo em seguida vir a reforma. Olha só, a reforma é o reavivamento na prática. E o reavivamento sem reforma é emocional, é sentimental, é teoria. Reforma é quando você põe em prática. Muitas pessoas dizem: tive um reavivamento, estou reavivada em nome de Cristo, mas não põe em prática. Reavivamento sem reforma é puro, puro, puro sentimentalismo. Nós precisamos o quê? Ter um reavivamento do espírito. Precisamos pedir, precisamos clamar ao Senhor e pôr em prática, de fazer a reforma. Porque não tem como fazer a reforma sem ter o reavivamento. É vazio. E não tem como ter o reavivamento e não ter a reforma. Um completa o outro. Um completa o outro. E Deus nos tem chamado para isso. Se permita. Se permita ser usado por Deus. Permita que Deus lhe use. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida, você precisa permitir. Você precisa pedir que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme a sua vida, a sua família, qualquer dificuldade que você esteja passando, apenas ore e clame. E sempre é bom ter um amigo de oração. E a Sala 57 sempre está disposta a orar por cada um. Essa é a verdade. Precisamos orar uns pelos outros e também orar por nós.
Busquem, gente. Peçam, peçam, sejam ousados ao pedir ao Senhor. Sejam ousados, peçam ao Senhor. E Ele concederá a vocês em nome de Jesus. Ele concederá. Busquem Ele todos os dias. Não esperem só para ter um momento na sala 57 para que vocês tenham um encontro com Cristo. Tenham um encontro com Cristo pessoalmente também. Ele quer falar com você pessoalmente. Vocês dois ali conversando. E quando a gente ora, às vezes só a gente quer falar, só a gente quer estar falando. Mas ele também quer falar com a gente. E a gente precisa permitir. Que Deus esteja conosco e que o Espírito Santo nos conduza a cada momento. Quando os discípulos falaram, Senhor, mas o Senhor nos deixará, como faremos isso? Ele disse o quê? Eu enviarei um consolador, alguém que virá para estar aqui com vocês. Gente, muitos vão falar do final dos tempos, dizendo o Espírito Santo se retirará das pessoas, o amor se esfriará, o Espírito Santo se retirará daqueles que não aceitaram, daqueles que não se permitiram. Permita, porque o fim está chegando. E nós precisamos nos preparar de hoje, de agora. Amém? Que Deus possa nos usar e nos conceder a paz dele nesse dia. Vamos orar para que Deus nos abençoe? Feche seus olhos e falemos com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada porque temos o privilégio de participar da tua obra. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito Santo está aqui conosco para nos consolar, para nos ensinar, para nos advertir, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, esteja com cada um que está aqui no Zoom, no YouTube, esteja com cada um que também não pôde participar hoje. O Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe o porquê. Abençoa os teus filhos grandemente, Pai. Que o teu Santo Espírito batize o teu povo. Nos batiza com o teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos de ti. Sem ti nós não somos nada, sem ti nós não conseguimos. Por favor, Pai, trabalha no nosso coração. Que possamos permitir que o Senhor entre e que faça morada em nós. Espírito Santo, por favor, nos encha de ti e nos molda por inteiro. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e ações e nos guia no dia de hoje. Fica conosco, assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Menina, como tu cresceu. Eu te conheci mais tímida, viu? Que É bom. verdade. Que bom que essa escola te fez bem. Que bom que a palavra de Deus tem esse poder, né? Ele pegou aquela samaritana e capacitou. Foi o curso mais rápido que a gente já viu de missionário. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e de repente ela estava pregando. E ela pregou de forma tão poderosa, porque aquelas pessoas que não gostavam dela veio toda a cidade. Aquele povo que ela se escondia, vieram todo. Então ela falou de forma poderosa, com certeza cheia do Espírito. Essa missão ela é possível quando a gente está cheio do Espírito, né? Deus te abençoe, continue te usando. É uma bênção ter você por aqui e vai receber mais convites, com certeza, para passar a palavra de Deus para nós, viu? Fica com Deus.